estamos preparados para mais uma videoaula de ciências. Nessa videoaula nós vamos estudar sobre a Terra, um planeta singular. Você já observou que o Sol ele se movimenta conforme vai passando os meses do ano? Vamos ter como ponto de referência, por exemplo, uma janela da sua casa. Pode ser uma janela do quarto, uma janela da cozinha. Você vai perceber que no começo do ano o Sol ele nasce num certo ponto da janela. E conforme vai passando o tempo, ele vai nascendo em outras posições, ou ele anda mais para a direita ou mais para a esquerda. No equinócio da primavera ou no equinócio do outono, que é quando o dia e a noite eles têm a mesma duração de horas, 12 horas de dia e 12 horas de noite, o Sol ele aparece bem retinho no ponto oeste e leste. No solstício de inverno ou no solstício de verão, ele vai ficando mais inclinado, ele vai ficando mais para a direita ou para a esquerda. Isso acontece por causa que a Terra é redonda. Então eu vou colocar aqui para você um limão Tahiti como sendo a Terra. Ele tá retinho, tá vendo? Só que a Terra não é assim, ela é levemente inclinada, ela tem uma inclinação de 23 graus. Aqui nessa parte que você está vendo mais próxima, vamos comparar a câmera como sendo a luz do Sol. Nessa parte que está mais próxima, ela está recebendo mais luz do Sol. A parte que está mais distante, ela está recebendo menos luz do Sol. E aí os hemisférios norte e o hemisfério sul, ele tem a diferença então dessa inclinação do Sol conforme vão passando os meses. Existem outros movimentos da Terra além da rotação, mas a rotação ela marca claramente o dia e a noite. E existem vários equipamentos para marcar o horário. Vamos colocar um equipamento bem antigo, que é o Gnomon. O Gnomon é um relógio do Sol que foi descoberto há 3.500 anos antes de Cristo. O Gnomon, conforme vai passando o Sol e fazendo a projeção da sombra, se consegue saber qual é a hora do dia. Além da rotação e da translação, a Terra faz outros 12 movimentos. Um deles é a precessão. A precessão é um dos movimentos que a Terra faz em volta do seu eixo longitudinal, que ela é parecida com um limão. Ele demora 26.000 anos para acontecer. Vou colocar aqui uma experiência para você observar sobre a precessão. Para este experimento usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a corda e soltando a outra extremidade do eixo. Por causa da força-peso aplicada no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força-peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. Existem evidências de que a Terra é redonda. Uma delas é a sombra projetada da Terra num eclipse lunar. A sombra, ela é exatamente uma projeção do objeto. Então, se eu tenho um objeto circular, redondo, eu tenho a sombra redonda, que é a sombra que é projetada na Lua durante um eclipse, porque o Sol está batendo na Terra, fazendo uma sombra aqui na Lua. Se a Terra fosse plana, como o meu CD, a sombra, ela apareceria só esse filete aqui. Se a Terra estivesse deitada, realmente a sombra estaria circular. Se ela fosse assim, né, você veria só a lateral aqui da Terra.
Existe um cientista chamado Eratóstenes. Ele fez uma experiência com... Existe um cientista chamado Eratóstenes que ele fez uma experiência com estacas. Ele percebeu que a estaca enfincada na cidade dele de Alexandria, em certo período do dia, ela ficava sem nenhuma sombra, porque o sol ele batia exatamente numa inclinação reta. E aí ele pensou, se tivesse alguma parte do planeta em que no mesmo horário a Terra, o Sol batendo, apresentasse uma sombra, ele conseguiria calcular o ângulo da Terra e assim qual seria a circunferência do planeta. Tem um vídeo aqui explicando sobre isso. Qual o formato da Terra? Imagina morar em uma época em que você não sabe até onde vai o seu planeta, qual o formato dele e se é que é um planeta. Por exemplo, na Índia antiga, se achava que a Terra era um semicírculo sustentado por 4 elefantes sobre uma tartaruga. Quando algum deles se mexia, gerava os terremotos. Na Idade Média, muitos ainda achavam que a Terra era plana e que você poderia cair em um grande abismo se navegasse até o seu limite. Para os nórdicos, no centro do universo se encontrava a árvore Yggdrasil, que ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, e um deles, Midgard, era o nosso. Em um mundo onde a suposição era a resposta, a imaginação criava explicações fantásticas. Então, a ciência começa a nascer na Grécia Antiga. O questionamento aos deuses e ao místico levava filósofos a pensar em respostas mais lógicas e concretas que explicassem o mundo ao seu redor. Podemos destacar várias personalidades importantes desta época, mas hoje iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu, há 250 a.C., provar que a Terra era redonda e calcular o seu diâmetro usando apenas varas. Imagine um poço bem fundo. Não é fácil um sol iluminar ele por completo. Sempre terá uma sombrinha aqui, em algum lugar, em algum cantinho. Eratóstenes percebeu que no solstício de verão, o poço de uma cidade estava completamente iluminado. Ou seja, o sol estava exatamente sobre a sua cabeça. Poço, luz, sombra, simples assuntos do nosso cotidiano, que para muitos não teria importância alguma. Mas Eratóstenes era um cientista, e vendo esse fenômeno, ele pensou, será que neste momento existe sombra em algum outro lugar? Para você entender o pensamento dele, irei pregar varetas no chão em diferentes cidades. Se a Terra é plana, a sombra das varetas deve ser igual, não importa o lugar ou a hora. Mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário, em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho com relação a outra. Ora, para isso ocorrer, é necessário que exista uma curvatura. Logo, a Terra é redonda. Fantástico, não? Mas ele não parou por aí. Ele quis ir além. Ele queria calcular o diâmetro da Terra. Mas como? Ele fez esse teste usando as cidades de Alexandria e Siena. Se continuarmos o trajeto das estacas, podemos ver que elas se encontram no centro do globo. Agora, geometria básica. 2 retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. Repetindo, 2 retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. É a mesma coisa aqui, 2 retas paralelas, então esse e esse ângulo são iguais. Eratóstenes calculou e chegou à conclusão que esse ângulo media 7,2 graus. Logo, esse também será 7,2 graus. Então, a curvatura de Alexandria a Siena é de 7,2 graus. A distância de uma cidade até a outra é igual a 800 km. Nós sabemos que um círculo possui 360 graus. Ora, se 7,2 graus é igual a 800 km, 360 graus é igual a... Pegou? Entendeu? Ele calculou e chegou ao resultado de 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo. É impressionante ver um homem que viveu há 250 anos antes de Cristo conseguir um feito desses, utilizando apenas varetas. Uma outra evidência de que a Terra é redonda é o desaparecimento dos navios no horizonte. Então, quando o navio está saindo do porto, indo em direção ao mar, ao alto mar, você observa que ele vai sumindo de pouquinho. Então, aqui você está vendo o navio inteiro, aí de repente você está vendo só a metade, de repente você está vendo só a pontinha da vela, de repente você não está vendo nada, porque o navio está fazendo a circunferência, ele vai sumindo lentamente no horizonte.
Se a Terra fosse plana, conforme o navio vai se afastando, eu vou vendo diferença de tamanho. Então, o navio que está grande, aquele está pequenininho, está pequenininho, está pequenininho. Ele vai diminuindo de tamanho e não sumindo lentamente. Outra evidência é a ação da gravidade. A ação da gravidade de Isaac Newton diz que massa atrai massa. Então, com essa lei da gravidade universal, não seria sustentável ter planetas planos. Todos os planetas eles têm que ser esféricos para poder a massa ser concentrada aqui num único ponto. As estrelas do céu também são evidências de que a Terra é esférica, porque aqui no hemisfério sul nós vemos algumas constelações que não se consegue observar do hemisfério norte. Se a Terra fosse plana, em todos os pontos eu conseguiria ver as mesmas constelações, não teria diferença de constelação. A diferença do fuso horário também é uma evidência da Terra redonda, porque se eu tenho dia num país e noite no mesmo período em outro, por que tem essa diferença de horário? Porque a Terra está em rotação e ela é redonda. Você consegue observar o tanto de fatores que tem e que eles conservam a vida na Terra? Como a Terra é um planeta único, um planeta singular, esses fatores, todos eles, a ação da gravidade, puxando o oxigênio próximo aqui da atmosfera terrestre, você tem a ação da gravidade mantendo a Terra em equilíbrio com o Sol, a quantidade de calor necessária, as plantas fazendo fotossíntese de dia. Tudo isso é para que tenha vida no planeta Terra. Vamos colocar um celular, um smartphone. Esse smartphone ele tem muitas peças aqui dentro. E todas essas peças elas tiveram que ser projetadas para que o celular conseguisse funcionar da maneira mais correta possível. Se para fazer com que o celular ele passe um vídeo, ele grave um vídeo, precisa de pessoas que projetem o celular, que vai lá à Terra, que é um planeta com muitas características que possibilitam a vida e que se tivesse alguma coisa que tirasse a Terra do seu eixo, tudo isso levaria a vida na Terra à extinção. Então nós precisamos de um Criador e muito mais do que um Criador, nós precisamos de um Deus que nos mantém e que nos protege. Deus não fez a Terra e abandonou. Ele fez a Terra e mais continua mantendo e nos cuidando e protegendo. Para terminar essa aula, eu vou pedir para você fazer a atividade da página 63 da sua apostila de ciências. Um abraço e até a próxima. Tchau!